Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Esmael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Jesus Cristo falou, está falado. 13h03. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Programa Evangelho para Todos chegando para você, amigo ouvinte. Deixando aqui um forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao seu filho Rosalino. Amigos do Almoxerifado Industrial, você, amigo ouvinte, que esteve aí na companhia do nosso amigo Vandeco. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Porta aberta, Rádio Cafelândia FM 104.9, domingo 10 de julho de 2022. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, está também na sua Bíblia. Isso mesmo, quem falou foi Jesus Cristo. Quem escreveu foi o evangelista João. João 14, versículo 21 até o 24. Uma mensagem que pode transformar a sua vida. Você sabia que aquele que medita na palavra de Deus, principalmente através do Filho dele, esse a Bíblia Sagrada diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado o varão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo vai trazer um segredo, vários segredos para mim e para você, amigo ouvinte. João 14, versículo 21 até o versículo 24. Jesus Cristo falou para o cego ver, e o cego viu. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Antes disso, esse é o programa Evangelho para Todos. Tem aí, um compromisso direto com o que está escrito na Bíblia, mas principalmente defendo aqui, no espaço de 10 a 15 minutos, aquilo que Jesus Cristo falou. Na minha vida pessoal, também convivendo comigo, você vai perceber várias falhas em mim. Isso vai ser muito normal, até porque sou pessoas, somos seres humanos e estamos sujeitos a todo tipo de falha. Mas o que predomina na minha vida, você vai ver que sempre são as orientações do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Então não me cobre pela lei, nem por essa e por aquela religião. Sempre me cobre pelaquilo que Jesus Cristo falou, porque tenho sempre procurado colocar a minha vida ali à disposição de Deus, para que a orientação de Deus através do Filho venha predominar o nosso entendimento, o nosso coração. Lembrando que esse é o meu ministério, não tenho nada contra o ministério de alguém, seja placa A, B ou C, seja este ou aquele, seja padre, bispo, pastor, obreiro, teste daquela igreja ou religião. Mas o meu ministério é defender a minha vida pessoal, e para todo aquele que tem curiosidade ou aquele que queira seguir esse ensinamento, é defender aí a orientação do Filho de Deus como prioridade, porque é algo bastante pessoal, meu, é bastante particular, meu com Deus, e com certeza você que está me ouvindo também tem aí o teu particular com o nosso Deus. Vamos então aqui, João 14, versículo de número 21 até o 24, até nessa passagem aqui,
Jesus Cristo vai explicar, já fica um pouco explicado para você o porquê de defender a orientação de Jesus Cristo como prioridade. Fugirá em nome do Senhor. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem de que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos no ar. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar. Amigo ouvinte, vamos meditar um pouco nessa passagem. Vamos ver o que é que Jesus Cristo está falando. Você sabia que essa passagem aqui, ela tem uma participação direta nas coisas boas que aconteceram e que vão acontecer na minha vida. E de repente tem a ver com a sua vida também. Porque no decorrer da minha vida, da sua vida, no tempo que nós estamos vivos, você deve ter ouvido essas duas palavras. Uma das palavras que você deve ter ouvido é a palavra sem educação ou mal educado. Você deve ter ouvido a palavra mal educado algum dia. Ou você deve ter ouvido também a palavra maldito. Você deve ter ouvido isso em alguns lugares. E existem dois sentidos para essa palavra, né? Para essas palavras. Uma delas é o mal educado. O mal educado nem sempre é aquele que foi mal educado, mas aquele que desprezou a educação que ele obteve. Este também é mal educado, ele não está praticando a educação que ele teve. Este é um mal educado. E você encontra aí, né, vários até procedimentos da nossa ignorância, das nossas falhas, a má educação. Mas nós não temos dentro de nós essa educação. Nós temos, mas nós esquecemos de praticar ela. Então nos tornamos umas pessoas mal educadas. E eu digo para você que você tem que procurar a educação. A educação é você que tem que procurar. Eu tenho que procurar. Por quê? Porque se você depender do sistema em geral te educar, ele não vai te educar. Porque o ser mal educado, ele dá muito lucro, porque se você for bem educado, você vai perceber que você foi enganado até pelos seus próprios procedimentos no decorrer da sua vida. Então essa palavra você deve ter ouvido, que é a palavra mal educado, que nem sempre é aquele que foi mal educado, mas aquele que despreza a educação que ele tem dentro dele. Eu deveria pedir desculpa, eu deveria pedir licença, eu deveria estar abaixo do meu superior, eu deveria não repreender a pessoa diante dos outros para não envergonhar. Isso você tem dentro de você, porque você não gostaria que isso acontecesse com você. E nem eu gostaria que acontecesse comigo. Muito menos de uma pessoa que está debaixo da minha submissão, ou seja, alguém que eu sou superior a ela. Não superior em me achar mais, mas superior pelo cargo a qual eu me colocado ou pelo lugar onde eu estou. Não é o cargo somente, não. Quando eu entro numa propriedade, na casa de alguém, eu sou submisso àquela pessoa ali. Esta é uma realidade. Assim como que na Rádio Cafelândia FM. Eu defendo o que aqui? O ensinamento de Jesus Cristo, porque nesse espaço aqui, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Assim, qualquer outro lugar que eu for também, porque aprendi isto dentro da educação que eu recebi e recebo do Filho de Deus. Agora existe também, eu devo submissão aos donos daqui, ao José Monteiro e aqueles que estão ali subordinados a ele, ou até acima dele, não sei qual é esse grau. Mas assim também você deve ter ouvido uma outra palavra, bastante forte no
no convívio da minha vida, da sua vida, onde quer que você vá. A palavra maldito. Você deve ter ouvido essa palavra também, não só na Bíblia, né? Para quem conhece um pouco da Bíblia. Mas você deve ter visto também no decorrer de onde quer que você vá, onde quer que você frequente. Você deve ter ouvido alguém falar essa palavra maldito, que também tem dois sentidos. Qual que é o maldito? O maldito é aquele que é maldito pelas pessoas. Existe aquele que é maldito, as pessoas falam mal dele. Onde quer que você vai, as pessoas falam mal desta pessoa. Mas existe aquele também que ele é maldito espiritualmente. Eu falo por mim mesmo. Eu já fui muito bendito pelas pessoas, porém eu era maldito espiritual. Eu era a pessoa que as pessoas bendiziam de mim, mas porém não conviviam comigo e não sabiam o quanto eu era maldito. Existe o maldito pelas pessoas, aquele que as pessoas maldizem dele, mas isso não faz dele uma pessoa maldita espiritualmente. E existe aquele que talvez as pessoas bendizem dele e ele é um maldito. Um maldito que eu digo porque ele carrega com ele. Você deve conhecer pessoas no decorrer da sua vida, e eu também, pessoas que as pessoas diziam muito bem dele. Eu conheci muito nos lados aí da minha família, eu falo por mim mesmo, não preciso citar nome de ninguém, nem a sua vida como exemplo. Eu tenho a minha para citar e daqueles que estão ligados a mim, ou que já foram ligados a mim. Pessoas muito boazinhas, pessoas muito boas mesmo, pessoas que eram muito benditas. Porém, se você vivesse no convívio, no lar, se você convivesse com eles, ou com ele, ou com este alguém, você vai ver que é uma pessoa maldita. Era uma pessoa que carregava consigo um azar bastante grande. E nessa passagem aqui, fala bastante sobre essa questão de ser bem educado e não mal educado. E de ser bendito e não maldito. E quando eu falo assim, eu digo espiritualmente. Não digo só ser bem educado na parte lógica, mas na parte espiritual também. E Jesus Cristo fala nessa passagem aqui inteira sobre essas duas questões. Tanto de ser uma pessoa bem educada, como também ser também uma pessoa bendita. Talvez maldito pelos outros. Talvez alguém me critique, fale muito mal de mim. E talvez eu seja um bendito. Um bendito que eu digo, aquele que Deus se manifesta em favor a ele. E eu falo isso com bastante autoridade em relação a quem cuidou ou quem zelou por mim, quem tem zelo por mim. Eu digo para você que é Deus quem tem zelo por mim. E posso provar para você claramente isso. Passei nas minhas fases de vida e ainda passo alguns momentos em que eu tenho certeza que só tem um comigo, que é Deus. E esta é uma verdade. A Bíblia Sagrada diz que é maldito é aquele homem que confia no homem, que faz o seu braço a sua força. E aqui nessa passagem, vamos ler novamente o que é que Jesus Cristo falou, para você ver como isso tem a ver com a sua e com a minha conduta de vida. Tem a ver com eu e você sermos benditos ou malditos. E não é pela sociedade, mas sim diante da sua vida pessoal, onde quer que você vá. O que é que contigo anda, não pessoas somente, mas o que é que contigo anda? Seria um servo de Deus ou seria algo do inimigo de Deus? Seria que acompanha você. E você acha que não, mas algo te acompanha. E você sabe que é verdade. Vamos ver o que é que Jesus Cristo fala aqui. Vamos prestar atenção para você ver que passagem muito, muito, muito poderosa, transformadora da vida nossa, da minha vida, da sua vida. Ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos, versículo 21, e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja Jesus Cristo falando dos mandamentos dele. Veja Jesus Cristo falando da educação que ele quer passar para mim e para você. Jesus Cristo mesmo, Filho de Deus, ele está educando nós. Ele está educando eu e você. Ele está trazendo orientação, ensinamento. No versículo de número 22, Judas, não Iscariote, vai fazer uma pergunta para Jesus Cristo. Olha o versículo 22. Ele fala assim, disse Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós
e não ao mundo. Ou seja, se você quer o manifestar de Deus na sua vida, se eu quero o manifestar de Deus na minha vida, eu tenho que me apartar os meus ouvidos e meus olhos do mundo. Isto mesmo, nós vivemos no mundo. Dependemos do mundo e o mundo depende de nós. Mas nós devemos estar com o nosso entendimento, com a nossa dedicação, com o nosso coração no mundo. Porque se você tiver com o coração no mundo, o próprio Judas não Iscariote, ele pergunta a Jesus Cristo. Ele fala assim, antes Jesus Cristo fala, aquele que tem os meus mandamentos, quantos e os guarda, este é o que me ama. Quantos mandamentos você acha que eu e você temos dentro de nós? Quantos ensinamentos que eu e você temos dentro de nós para praticarmos? Porém, não foi Jesus Cristo quem mandou fazer. Não veio de Deus através do Filho. Então não é a prioridade. Eu digo para você, até porque se você ler a sequência depois do versículo 25 em diante, o Jesus Cristo vai falar sobre o manifestar da vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia trazer orientações depois através do apóstolo Paulo, os apóstolos, que iam vir de encontro com aquilo que Cristo não só tinha falado, mas também tinha conquistado para você e para mim lá na cruz do Calvário. E esta é uma verdade. E é uma verdade que nós não somos educados a crermos, mas é uma verdade. Versículo 22, então, Judas não Iscariote questiona Jesus e diz, Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Veja o versículo 23, para você ver que não tem nada a ver com a minha religião ou com a sua. De repente a minha ou a sua. Existem várias educações, vários ensinamentos dentro dela, que está impedindo você e eu de prosperarmos, não digo financeiramente só, mas prosperarmos, de termos intimidade com Deus, de termos a presença de Deus conosco. Veja o versículo de número 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, quem é esse alguém? Esse alguém sou eu e você. Esse alguém é todo aquele que ouve a palavra dele. Em Mateus 7, 24, 27, Jesus deixa bem claro isto. Ele mostra a diferença entre ouvir, praticar, ouvir, ignorar. A diferença em ser educado, ser bem educado e se comportar como educado. Aprender a respeitar, não somente autoridades, mas a respeitar principalmente o seu cônjuge. Respeitar como pessoa, respeitar como ser humano que é, respeitar com diferenças, não com defeitos, porque ninguém de nós tem defeito. Nós temos diferenças, e as diferenças às vezes é difícil de aceitar até em nós. Eu olho para minhas diferenças, que podemos considerar defeitos, e vejo que às vezes é difícil aceitar essa diferença. É por isso que existe respeito, existe amor. Amor é justamente um sentimento que faz com que você ignore a diferença da outra pessoa e passe a gostar ou a fazer algo por este alguém. Assim como a palavra justiça e outras palavras que são tão poderosas, que mesmo as pessoas não merecendo, mas é justo que eu faça, eu tenho que fazer essa prática. A pessoa não merece isto, se fosse você não faria isto por esse alguém, mas é justo que eu faça, porque eu tenho a prática da justiça dentro de mim, assim como você tem. E Jesus Cristo fala, versículo número 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. Guardará o que, Senhor? Eu até às vezes imagino, quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto sempre de imaginar, ou quando eu estou pregando aqui, eu gosto sempre de imaginar assim, o pregador, Filho de Deus, Jesus Cristo, pregando. Aí ele vem e prega para mim. Ele vem e educa eu e você. Ele vem e te passa para você uma educação, um ensinamento, uma orientação favorável à sua vida e à minha vida, e àqueles que convivem conosco primeiro, para depois as demais pessoas. E é muito, muito importante você imaginar assim, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Agora veja bem, se Deus vier em mim, e fazer em mim ou em você, e fazer em você morada, você pode ser maldito pelas pessoas, mas nunca vai ser maldito mais. Eu me lembro o quanto eu era maldito, e era bem dito pelas pessoas. Se você conhecer a minha história, você vai ver que é verdade. Muitas pessoas tinham piedade de mim.
Muitas pessoas tinham pena de mim, ao ponto de me convencer de que eu era um coitado. Eu mesmo olhava para mim e falava, coitadinho de mim. Até que um dia eu vi que eu ter pena de mim mesmo, eu tentar me justificar por algo que tinha acontecido de ruim na minha vida, não ia ser justificado diante de Deus. Até que um dia eu descobri que eu estava justificado diante de Deus. Jesus Cristo tinha me justificado diante do Pai. Isso mesmo. Ele justificou você. Ele justificou eu e você diante de Deus. Ele justificou todo aquele que crê. Isso mesmo. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar Jesus Cristo falando que o sol se levanta sobre justos e injustos. Ele vai dizer também que a chuva ela cai sobre justos e injustos. E você vê que isso é verdade. É porque que Jesus Cristo falou que mesmo a pessoa sendo injusta, o sol estava se levantando sobre ela. Por que mesmo a pessoa sendo injusta, a chuva estava caindo sobre ela? É porque alguns de nós não são justificados diante de Deus. E esta é a verdade. Nós somos justificados diante de Deus pelo Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Tem uma passagem que o Espírito Santo de Deus usa Paulo e ele escreve uma carta dizendo que para que a bênção de Abraão chegue aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé alcançamos a promessa da justiça. Ou seja, amigo ouvinte, você e eu somos justificados diante de Deus através de Jesus Cristo. Ou você acha que você ser bonzinho vai te justificar diante de Deus? Ou será que se eu der 50% daquilo que eu tenho de dinheiro na igreja ou oferecer para Deus, será que não veio de Deus? Veio. Então você não vai se justificar diante de Deus por isso. Nós somos justificados pelo nosso confessar Cristo como Senhor e também pela nossa crença no nosso próprio entendimento, no nosso próprio coração. E quem fala isso é o Espírito Santo. Se você ler um pouquinho depois, você vai ver Jesus Cristo falando que Ele é o Pai, mas que Ele vai mandar e mandou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus, Ele é o seu, o meu, o nosso educador. É Ele que vai fazer você e eu sermos bem educados e não mal educados. Eu digo espiritualmente e até mesmo materialmente. Tanto que Jesus Cristo fala que aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Volta aqui de novo, versículo 23, para nós fecharmos a mensagem de hoje. Ele fala assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que educou você, Ismael, a palavra que educa você, Ismael, a palavra que educa você que está me ouvindo, a palavra que ouviste, Jesus Cristo falou, ela não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então a palavra que você ouviu, o ensinamento que eu e você ouvimos, a educação que você e eu obtemos, e esta palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, ela veio do Pai. E Jesus Cristo deixa bem claro isso, versículo 24. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ou seja, a prova clara de que eu não amo ao Senhor é justamente o ignorar desta educação. Você deve conhecer. Você deve já ter, um dia, assim como eu, ter sido muito mal educado com alguém. Porque você não tinha educação dentro de você? Você tinha. Só que você não tinha a prática dessa educação. E isso que Jesus Cristo está falando aqui. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste, ela não é minha, é do Pai que me enviou. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. Um bom domingo e que nós venhamos sermos justificados diante de Deus por Cristo. Você e eu somos justificados diante de Deus justamente em Jesus Cristo. Nesta prática desses ensinamentos dele, nas práticas da palavra dele. Dele quem? De Jesus Cristo, o maior representante e o melhor representante que um dia existiu na terra. E na sequência ele vai falar sobre a importância do educador, do ensinamento do Espírito Santo de Deus, depois através dos apóstolos também. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos,
onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.